Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma edição aqui do Resenha Cast, o seu podcast de Governador Valadares. Aqui você já sabe, todo dia é dia de episódio novo com uma pessoa diferente de uma área totalmente antagônica do personagem anteriormente entrevistado. E hoje, meus amigos, abrindo o mês de outubro, tenho a honra de poder eternizar a história de um sonho dentro da medicina. Falo dela, a médica doutora Raine Ramalho, que me dá a honra da sua presença justamente no primeiro episódio do Resenha Cast deste incrível mês de outubro. Doutora, primeiramente, seja muito bem-vinda. E é uma honra do tamanho do mundo poder te receber. Obrigado por ter aceitado o convite. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende do horário que vai estar nos acompanhando. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Gustavo, pelo convite. É uma honra estar aqui nesse lugar onde você, conta tantas histórias, conversa com tantas pessoas maravilhosas. É uma honra de verdade poder estar aqui com você hoje. Doutora, para começar o nosso bate-papo, antes mesmo de entrarmos em situações voltadas para a sua vida como médica, como é que era a doutora, que na verdade não era doutora, sonhava em ser doutora, a Raine Ramalho nos tempos de Colégio Genoma? Nossa, minha época de genoma, de ensino médio. Então, na verdade, eu fiz o colegial em Carlos Chagas, Sim. que é minha cidade natal. E aí, eu tenho um irmão mais velho e sempre foi tradição na minha família a gente ali na época do ensino médio estudar fora. Aí fui pro Genoma em Teoflotone e lá, na verdade, em Carlos Chagas, eu não tinha um ritmo de estudos, né? Sim. Eu adquiri isso com o Genoma, que é uma escola que realmente os alunos, eles vivem o cursinho. É quase que como se fosse uma preparação intensa para a prova do Enem, né? Ou para o vestibular. E aí, quando eu cheguei no Genoma, minha vida virou. Aí tive que estudar, me dedicar à prova. Eu vivia em tempo integral para o colégio. Sim. E aí eu sempre quis fazer medicina, sempre foi um sonho. Desde criança eu sempre falei que queria ser médica, né? Meus pais já sabiam disso. E aí no Genoma que eu comecei a ter o ritmo de estudos mesmo para prestar a prova do Enem, né? Para o vestibular também. E aí eu não imaginava jamais que eu ia conseguir. Na verdade, quando a gente está ali naquela fase de cursinho, de ensino médio, são muitas incertezas. É um período muito difícil, que você se dedica sem ter a certeza de que, né, vai alcançar, de que vai conseguir passar e entrar na faculdade. E estar aqui hoje, né, como médica, conversando com você, para mim é uma honra, de verdade. Legal, fico muito feliz com com as esse suas sonho palavras. realizado, né? Exatamente. E em relação ao seu sonho de ser médica, e graças a Deus você realizou esse sonho. Mas antes de você começar a realizar esse sonho, no momento em que você adentrou na faculdade de medicina, qual que é a grande lembrança que você tem desses tempos áureos da sua vida de Colégio Genoma? As principais lembranças pré-vestibular, pré-faculdade. Os meus colegas, eu era da turma, não fui daquela turma do fundão, mas eu era da turma ali que ficava mais na lateral ali do cantinho da sala, chegando no fundão. Tive muitos colegas maravilhosos que eu tenho até hoje como amigos, minha colega Mariana, minha colega Esther, e a gente, como o tempo que a gente estava dentro da sala de aula era um tempo totalmente voltado para o estudo, Sim. A gente não tinha ali, né, tanta conversa paralela, mas durante os intervalos era sempre muito bom, os finais de semana a gente se encontrava. A gente, às vezes, ia para academia no final de semana, tinha uns grupos de estudo, a gente fazia muito grupo de estudo, cada semana era na casa de um. E aí foi assim que a gente foi construindo. Todo mundo que estava ali, realmente o pessoal do Genoma, os alunos do Genoma são muito focados. Todo mundo que estava ali tinha um propósito. Sim. Então, a maior parte das nossas diversões eram estudar, sair para lanchar. E foi assim que eu cheguei até o cursinho, né? Que legal. E como você disse anteriormente, você sempre teve o sonho de ser médica. E você acabou de falar aí que da sua turma de amigos do Genoma, todo mundo ali tinha um propósito. E o seu sonho e propósito de vida era se tornar médica. De onde vem esse desejo? De onde veio esse sonho de um dia se tornar médica? Então, eu desde criança, eu tinha essa vontade de ser médica.
E minha mãe sempre me falava, minha filha, você tem que ser médica, você tem que ser dermatologista. Minha mãe sempre falou isso, ela vai ouvir esse podcast, depois vai morrer de rir. Qual é o nome dela? Marilene. Marilene. Minha mãe sempre falava, minha filha, você tem que ser dermatologista para você poder cuidar de mim, me deixar bem bonita. E aí eu cresci com essa vontade de ser médica, sempre gostei um pouquinho do empreendedorismo, e aí eu já pensei assim, eu quero ser médica, né? Ainda não tinha decidido qual área que eu ia seguir, eu entrei na faculdade com o coração aberto, mas sempre com esse desejo de ser médica e empreender de alguma forma dentro da medicina, entendeu? Mas foi um sonho que eu já cresci com esse desejo, eu acho que eu não desde pequena eu nunca parei para pensar em outra área. Para mim sempre foi a medicina e sempre com esse propósito da medicina, sabe? Cuidar de pessoas ali, lidar com pessoas. Doutora, eu costumo dizer que cada curso que qualquer pessoa do mundo entre na faculdade, em uma faculdade, melhor dizendo, é uma batalha a ser vencida. Porque dentro de uma sala de uma universidade, independentemente do curso, existem ali várias histórias diferentes. Isso é verdade. Uns com mais facilidade, outros com mais dificuldade. E é assim a nossa vida. Se a gente entrar no supermercado, você não tem a noção de quantas histórias ali cada pessoa que está na fila do caixa tem para poder contar. Histórias tristes, histórias bonitas, enfim. Só que, como eu disse, cada curso, a pessoa que está ali inserida, ela enfrenta uma batalha a ser vencida dentro dessa disciplina, desse curso. Só que eu, como leigo, reconheço que dentro de uma faculdade de medicina é uma batalha ainda maior pelo fato de que ali você está se preparando para poder salvar vidas no futuro. Como foi viver intensamente todo o período de faculdade e o que tem da faculdade, o que tem do curso de medicina da Univale na doutora Raine Ramalho até os dias de hoje? Adorei essa pergunta. Muito obrigado. Então, o curso de medicina, ele vão ser sempre altos e baixos, né? O início do curso é uma fase onde todo mundo está se descobrindo, tudo é muito novo. Você tá ali se conhecendo colegas de fora, cada um com sua história, né? Cada um ali com 5, 10 anos de cursinho, outros que entraram direto pelo ensino médio, outros que já cursaram, né, outros cursos e que resolveram entrar na medicina. E aí, ali, aquele início da faculdade é tudo muito novo. E nos primeiros anos da faculdade de medicina, a gente estuda o básico, né? O básico do zero mesmo. A gente não tem tanto contato com a parte clínica da medicina no início. Mas um diferencial da Univale que eu percebi em relação a outros colegas, né, que estudaram em outras faculdades, é que eles te colocam em contato com o paciente desde o primeiro momento. Isso é muito legal. Eu lembro que no meu primeiro período a gente já tinha uma convivência com um postinho de saúde, mesmo sem saber nada, sem saber nem o significado de uma anamnese, a gente já estava ali para conhecer o território, para conhecer qual que é o funcionamento do SUS, né? A gente começa ali pelo básico. E aí, nos primeiros 2 anos do curso de medicina, é o ciclo básico que a gente chama. Farmacologia, as matérias bem básicas mesmo, o contato com o paciente é muito pouco. E apesar disso, a Univale, né, a gente ainda assim, eles tinham esse diferencial de colocar o aluno sempre em contato com o SUS, né, com os pacientes do SUS. E aí, a partir do 3º ano do curso, a gente começa a entrar no ciclo clínico, que são os 2 últimos anos de curso exclusivamente teórico, né? Porque o curso de medicina são 6 anos, os primeiros 2 anos ciclo básico, o 3º e o 4º ano ciclo clínico, que aí você já entra em contato com todas as áreas da medicina. Cardiologia, pediatria, dermatologia, ginecologia, e aí as nossas áreas de estudo são essas. E é ali que a gente já começa a introduzir um contato mais com o hospital, com o ambulatório, né, com consultas, que você senta ali com o paciente para uma consulta voltada para determinada área, uma consulta, né, já nichada, ou para a área da cardiologia, enfim. E aí os últimos 2 anos são os anos do internato. Eu costumo dizer que eu aprendi muito com a faculdade
e eu aprendi muito com a vida fora da faculdade também. Sim. Sabe? Eu consegui aproveitar, consegui, né, estudar muito. Minha turma sempre foi uma turma muito estudiosa. Eu morei com a Valesca, que era minha colega de turma, que é uma menina muito inteligente, muito esforçada, e ela ali no ritmo de estudo, e a gente tentava manter o ritmo juntas, mas também não deixei de aproveitar, né, de no final de semana, às vezes, estar com os meus amigos, né, para descontrair. Sim. Eu acredito que eu consegui aproveitar o máximo, assim, do que eu poderia aproveitar durante esse período de faculdade. Foi bem legal. Sobre o período de faculdade, dá para ver nos seus olhos durante o seu relato que foi um período muito marcante na sua vida, não só como estudante e profissional, mas principalmente como mulher, como ser humano. Qual que Verdade. foi o período, o mês, o ano mais marcante dentro da faculdade de medicina, seja por conta de uma conversa, por conta de um momento muito específico, alegre ou triste, que te fortaleceu ainda mais e que você, todos os dias, quando acorda para poder tratar de alguém, já como médica, lembra desse dia, lembra desse período, lembra dessa data? Reduzir a um momento é difícil, porque durante a faculdade de medicina a gente vive muita coisa. Mas eu vou falar de um período. O 8º período de medicina. Quem faz vai lembrar do 8º período. Não foi fácil, foi uma época, é o último período antes do internato, né? Que os primeiros 4 anos a gente fica ali na faculdade, Sim. tem uma convivência com o hospital também, com o ambulatório, mas é o último período que você tem aquela vivência ali 100% de faculdade. Os últimos 2 anos são só hospital mesmo, né? Ambulatórios, enfim. O 8º período foi um momento muito difícil para mim. Eu acredito que para minha sala inteira, a gente realmente é um período de muita cobrança e a gente tem muita vivência com o paciente ao mesmo tempo. E aí a vivência, as aulas intra-hospitalares são muito pesadas, porque a gente convivia no internato, nas aulas, no Hospital Municipal de Valadares, e ali a gente vê muita coisa. E além de ver muita coisa ali no HMGV, no Hospital Regional, a gente tinha uma cobrança absurda, né? Nota, prova. Às vezes a gente estava no hospital pela manhã até o meio-dia. Aí, às 1h da tarde, a gente tinha que estar na Univale. Às vezes, a aula acabava 1h tinha aula na Univale. Aqui no Regional, acabava às 1h. Às 1h, a gente tinha que estar lá. Às vezes, não dava tempo de almoçar. E a gente ficava lá, às vezes, com aula até 10 horas da noite. Aí, no outro dia, prova 7 horas da manhã. E essa foi uma época muito marcante, porque é a época que te testa. Te testa, e eu lembro até que os professores falavam, vocês têm que dar conta, porque se aqui vocês não estão dando conta, quando vocês formarem, vai ser ainda pior. E realmente foi uma época que marcou muito, foi esse 8º período, mas consegui vencer a trancos e barrancos. Eu lembro que na época meus colegas falavam, gente, eu nunca tomei ansiolítico, tô tendo que usar medicação, eu não tô dormindo, eu tô com insônia. Mas foi uma época vencida, e é isso aí. Aí depois fui pro internato e ali também foi um momento de muitas vivências, de muito aprendizado. É no internato que a gente se torna médico de verdade, né? O que mais te encanta na dermatologia? Então, o que mais me encanta na dermatologia é o motivo pelo qual eu escolhi a dermatologia. Que é uma área muito dinâmica. Você pode trabalhar com a parte clínica, sim, você pode trabalhar com a parte estética, você pode trabalhar com a parte cirúrgica. Você pode se apaixonar por uma dessas 3 áreas e seguir em uma dessas 3 áreas, ou você pode trabalhar com as 3 áreas ao mesmo tempo. E aí é muito dinâmico, né? Às vezes você está atendendo um consultório e o paciente já quer fazer um procedimento, e ali a partir da consulta, né? Você já vai para um procedimento, que é um trabalho mais manual. Então, a dermatologia, ela tem esse benefício que é de ser uma área bem dinâmica. Sobre cuidar da pele, eu ainda acho, doutor, até por conviver, obviamente, com mais homens do que mulheres. Claro que eu tenho convívio, né, todos os dias com a minha mãe, com a minha namorada, mas o meu convívio maior são com os homens.
E eu ainda acho que existe um certo tipo de preconceito em relação aos homens sobre o cuidado com a pele. Eu que, graças a Deus, minha mãe pode comprovar isso, sempre tive um cuidado exacerbado com a pele, desde os tempos de Imaculada. Que bom. Sempre quando eu viajo, para onde eu vou, eu tenho minha maletinha ali com cremes voltados para o cuidado com a pele. Parabéns. Valeu, Isso obrigado. é um milagre. E eu vejo que, assim, existe um preconceito para com um homem que cuida muito exacerbadamente da pele, da sua pele. Diferentemente do que a gente vê de vocês, mulheres, que, de fato, isso é muito salutar, importante ressaltar, o cuidado fundamental que vocês, mulheres, têm com a pele de vocês. Como extirpar esse preconceito que nós, homens, temos desse cuidado tão cuidadoso, perdão pela redundância, com a pele e fazer com que possa ser algo comum, possa ser algo normal e sem nenhum tipo de preconceito? Então, nós mulheres que cuidam da pele, eu acredito que quem tem um parceiro em casa, a gente está o tempo inteiro tentando introduzir ali um protetor solar, uma rotina de cuidado. E eu percebo que o preconceito é vocês mesmos. Os homens mesmos têm preconceito com os outros homens que se cuidam. Então, como podemos diminuir isso? O cuidado com a pele, ele não está só relacionado à estética. O cuidado com a pele, ele também está relacionado à estética, mas não só à estética. Por quê? Com o uso diário do protetor solar, a gente consegue prevenir os cânceres de pele, né? A maioria dos cânceres de pele são por conta da exposição solar. E aí a gente tem que pensar que, cuidando da sua pele, você não está só cuidando do seu exterior, você está prevenindo doenças, você está prevenindo o envelhecimento, você está prevenindo também câncer de pele, que infelizmente nessa região que a gente vive, nós temos uma exposição solar intensa todos os dias. Então, querendo ou não, o cuidado da fotoproteção essencialmente é muito importante para a gente. Os homens, eu queria até dar um recado para os homens, que vocês não estão se tornando mais femininos por cuidar da sua pele. Na verdade, vocês estão prevenindo doenças, né? Vocês estão pensando num futuro, que com certeza esse futuro vai chegar, e o seu cuidado de hoje que vai dizer como você chegará na sua fase de idade mais avançada, né? Porque a gente tem uma incidência maior de câncer de pele em pessoas, né, com muita fotoexposição e com uma idade mais avançada. Então, a gente tem que pensar em se cuidar agora para prevenir o futuro. Porque muita gente pensa assim, não quero passar fotoprotetor, não quero usar protetor solar hoje, só hoje que eu tô indo, né, às vezes me expor mais ao sol, às vezes aqui em Valadares a gente gosta de fazer uma caminhada na ilha, a gente gosta de pegar uma piscina porque aqui é muito quente. Aí, às vezes, passa o protetor solar só ali no dia que se expõe mais ao sol. A gente não tem que pensar em um dia único. A gente se expõe ao sol ao longo da vida. E é essa fotoexposição ao longo de toda uma vida que dá, né, que gerará as consequências que pode ser o câncer de pele. Então, a gente não tem que pensar num dia único. A fotoproteção, ela tem que ser feita ao longo da vida. Sobre os produtos voltados para o cuidado com a pele. E aí vale para homem, o famoso skincare. Como tanto os homens e as mulheres podem identificar os melhores produtos a serem inseridos na sua pele para ter uma pele saudável? A gente fala assim do básico, né? A tríade de cuidados básicos com a pele, tanto para o homem quanto para a mulher, isso aí é sem exceção, seria o uso correto, né, de um sabonete líquido, de preferência líquido em barra, voltado para o seu tipo de pele. Nunca vai existir um produto que é perfeito para todo mundo. Existe o produto que é perfeito para você, para o seu tipo de pele, né? Tem gente que tem uma pele mais seca, uma pele mais sensível, uma pele mais oleosa. E aí você tem que sempre estar usando o que é melhor para você e para o seu tipo de pele, lógico que, né, acompanhado pelo seu dermatologista. Então, a tríade básica: limpeza, hidratação e protetor solar. Isso é sempre o básico para a gente manter uma qualidade de pele
boa, né? A tríade básica da beleza, que a gente chama. A tríade de cuidados básicos do skincare é essa. Doutora, você vai completar 1 ano de formada como médica, certo? Isso. Aham. E eu gosto muito de conversar com profissionais que já estão há muito tempo na estrada, podemos dizer assim, de qualquer profissão, mas eu amo principalmente conversar com quem está no início da sua caminhada, da sua jornada, porque é uma fase única e que você absorve muitas situações e muitas experiências das quais você levará por toda a sua vida profissional. Quais são os desafios de uma jovem médica recém-formada? Então, essa pergunta é muito boa. Eu gosto muito de conversar sobre esse assunto, inclusive com os meus colegas e com os internos e os parceiros que a gente se encontra, né, nos plantões, nos hospitais. A faculdade, ela te prepara, ela vai te preparar para a residência, ela vai te preparar para o plantão, ela vai te preparar para o postinho de saúde, mas ela não te prepara para o mercado de trabalho. E isso, infelizmente, é uma realidade que a gente se depara todos os dias com os colegas. É um assunto que a gente tem abordado cada vez mais. Até antes, né? Até antes de formar, eu lembro que minha turma e outras turmas que estavam ali naquela época, né, de pré-formatura, a gente sempre solicitava para a Univale que pudessem nos dar cursos de mercado de trabalho, medicina e finanças, né? Medicina e contabilidade, que também é muito importante. E a vida do recém-formado realmente é muito difícil. É um momento que você vai se dedicar 100% ao seu trabalho. E não é um trabalho tranquilo, né? A gente forma com muito conhecimento, mas tem muitas situações que elas são excêntricas. E são situações que você pode não ter vivido durante a faculdade e que você se pega ali como chefe de uma equipe, que você precisa liderar uma equipe que já está numa área, às vezes, que já está nessa área, às vezes, há muito tempo. Sim. E você ali, como recém-formado, se submete a essa situação. Não é fácil, muitas vezes a gente forma inseguro, a gente forma e se depara com uma situação, às vezes, que a gente não consegue lidar sozinho, e é sempre uma parceria, e essa foi uma das razões pelas quais eu fiquei em Valadares. Aqui em Valadares, os médicos são muito parceiros. Legal. Você consegue ligar para um colega e pedir uma opinião. Você está aqui dentro de um hospital e ali do seu lado, às vezes numa UTI, às vezes você está num plantão de porta, mas você tem um professor que foi seu chefe, foi seu mestre que está ali em cima. Então, às vezes você tem alguma situação que você pensa, nossa, cara, tô na dúvida, preciso de uma ajuda, preciso de um colega, às vezes, para me esclarecer alguma coisa. Você tem ali do seu lado muitos mestres, pessoas que você admira, que você confia, que estão ali para te ajudar. Um médico recém-formado, ele se depara com diversas situações. A gente não sabe lidar com finanças, a gente forma sem conhecer o básico de finanças, porque, como eu disse, isso não é ensinado na faculdade. A gente forma sem conhecer, sem saber nada de contabilidade, que é o básico para você, né, entender de finanças, para você saber se organizar financeiramente. E você se vê numa situação de trabalho. Geralmente, quem já forma e começa a trabalhar, existem também a pessoa que forma e já vai direto para a residência, a pessoa que forma prefere trabalhar antes de estar entrando na residência. São duas situações em que você se dedica 100% ao seu trabalho. Sim. Eu lembro que quando eu formei, meus colegas me mandavam mensagem falando, você tá trabalhando muito. Eu lembro que eu trabalhei em Coroaci. Gente, eu ia pra Coroaci, eu fazia 96 horas de plantão direto. E assim, é uma realidade de vida que é você e Deus, sabe? É você e Deus e ali, às vezes, um colega pra você tá pedindo uma opinião. Não é fácil, mas é uma fase que você tem que colocar na sua cabeça que vai passar. Você se dedica ali 100% ao seu trabalho, a vida pessoal fica um pouco de lado, a vida por fora da medicina vai ter que ficar um pouquinho de lado. Lembro que eu era apaixonada, sempre fui apaixonada com exercício físico, alimentação, tive que parar tudo, não dei conta de continuar. Era uma exaustão física e mental muito grande. Hoje em dia eu já dei uma boa reduzida nos plantões. Com a dermato também eu consigo fazer mais consultório.
Mas realmente a vida do recém-formado e médico não é fácil. É 100% de dedicação à profissão. Qual que é o grande sonho que você já realizou sendo médica? Um grande sonho que eu já realizei sendo médica. O primeiro de todos, salvar a vida. Eu já salvei uma vida, graças a Deus. Porque a gente forma assim, ai meu Deus, será que um dia a gente forma muito inseguro? Será que um dia eu não vou conseguir salvar alguém? Ou então uma pessoa vai morrer na minha mão? Infelizmente isso acontece, mas é muito prazeroso também quando você tem um paciente ali, às vezes, em uma parada cardiorrespiratória que você consegue reverter. Lógico que com sua equipe, nunca sozinho. Mas o primeiro de todos, o primeiro sonho realizado de todos foi esse. E a dermato. Estar na dermato é um sonho realizado também. Qual que é o grande sonho que você almeja realizar sendo médica? Boa pergunta. Um grande sonho que eu almejo realizar, sem dúvidas, é ter o meu consultório, né? Ter o meu espaço, o meu canto, onde eu seja... como que eu posso dizer? Onde eu consiga gerir tudo. Onde eu faça parte também do profissional, do executivo, do administrativo, onde o meu empreendimento seja a minha cara. Esse é um grande sonho que eu ainda almejo realizar, sem dúvida. Doutora, você quando estudou, imagino que também continue lendo muitos livros. E todos os livros que se prezem, independentemente do gênero, de qual história ali está sendo contada, tem páginas positivas e páginas negativas. São, assim, todos os livros que já foram lançados por toda a eternidade e todos que serão lançados por toda a vida. E todo livro tem ali páginas, tem a capa, tem o título e tem capítulos. Por quê? As páginas vão servir justamente para poder contar as histórias relacionadas a esses capítulos inseridos nesses livros. E na nossa vida, nós temos vários capítulos marcantes e edificantes. E às vezes, um capítulo marcante, ele pode ser marcante por algo negativo. Mas principalmente também, que a gente sempre quer que seja um capítulo marcante contando uma história positiva. É assim a nossa vida. Só que em livros mesmo, os capítulos normalmente contam histórias de nações, de guerras, de uma história de amor, enfim. E na nossa vida pessoal, na nossa vida enquanto ser humano, os capítulos normalmente são ali contando histórias de pessoas que se a gente realmente fosse um livro, essas pessoas daria ali um capítulo para a gente poder contar a nossa história para com essa pessoa. Isso vale para nossa vida profissional, mas também, e aí sim, principalmente para nossa vida pessoal. Feito esse pequeno preâmbulo, no livro da Raine Ramalho, o que você falaria e como você classificaria, com incontáveis páginas, imagino, o capítulo destinado à Dona Marilene? A minha mãe. Então, minha mãe, ela tem uma história de vida muito bonita. Todas as vezes que eu paro para contar um pouquinho da história dela, muitas pessoas se emocionam. Mas minha mãe, ela nunca soltou minha mão. Todas as vezes que eu passei pelos momentos mais difíceis da minha vida, minha mãe sempre foi uma mulher de muita fé. E ela nunca soltou a minha mão, ela sempre me estimulou. Sempre que, às vezes, eu me deparava com a situação difícil, como me deparei ao longo da vida, né? Eu acho que todo mundo tem seus momentos. Minha mãe sempre esteve ali como uma rocha para mim. Nos meus momentos de fraqueza, era para ela que eu ligava. E eu contava a situação e às vezes, num momento de muita fragilidade, e ela começava a orar para mim. Ela falava, minha filha, vamos parar agora e vamos rezar. E aí, ela rezava e orava e pedia para Deus para me dar força. E minha mãe sempre foi muito religiosa, sempre foi uma mulher muito virtuosa. E eu lembro que, às vezes, ela me falava, minha filha, vou rezar agora as 1000 Ave-Marias pra gente conseguir superar essa situação. Aí, todos os sábados, eu lembro que ela me mandava mensagem nas 1000 Ave-Marias dela, colocando sempre em intenção os filhos, que eu tenho um irmão mais velho, o Felipe. Então, nós três passamos por muitas situações difíceis, sabe?
E minha mãe, apesar de ser uma mulher que ela se mudou para Carlos Chagas, né? Ela casou com meu pai, infelizmente eles se separaram. E ela que saiu de casa, eles viviam num prédio que sempre foi da família do meu pai. E aí ela saiu de casa e ela foi recomeçar a vida dela do zero, né? E aí essa fase foi uma fase muito difícil, muito desgastante. A gente na época morava em Carlos Chagas e ela sempre trabalhou em Nanuque. Nanuque é uma cidade a cerca de 50 quilômetros de Carlos Chagas. Em nossa fase de infância, ali dos 5 aos 12 anos, ela ia todos os dias e voltava para não perder o contato com a gente. Porque a gente já vivia na maior parte dos dias com o meu pai, né? Porque como ele ficou com a casa, a gente sempre estava ali com ele. Mas ela não se mudou completamente para Nanuque para ficar ali com a gente. E muitas vezes ela não tinha dinheiro para pagar passagem para ficar indo e vindo de ônibus. Porque ao mesmo tempo que ela morava em Carlos Chagas e pagava o aluguel em Carlos Chagas, ela estava construindo a casinha dela em Nanuque. Então, foi uma época financeira para ela muito difícil e, às vezes, ela ia e vinha de carona. Minha mãe trabalhava em um hospital em Nanuque, minha mãe é nutricionista, e aí ela saía do plantão às 19 horas, ia para o trevo de Nanuque, às 19h30, uma mulher sozinha, para pedir carona, para voltar para Carlos Chagas, para poder ter ali pelo menos uma noite com a gente, porque no outro dia, 5 horas da manhã, ela fazia o mesmo trajeto. Saía de casa, ia pro trevo de Carlos Chagas para pedir carona, para ir de volta para Nanuque e voltar. Então, isso não abalou minha mãe de maneira nenhuma. Eu acredito que essa dificuldade fez ela se tornar uma mulher mais forte. E ao longo do tempo, foram surgindo outros problemas e outras dificuldades, tanto na minha vida pessoal quanto na vida pessoal do meu irmão também. E ela sempre esteve ali como uma rocha, como um símbolo de fé pra gente, sabe? Minha mãe é tudo pra mim. Saudade. Doutora, na nossa vida, pelo fato dela aparecer com um livro, e todos os livros, como eu disse anteriormente, tem páginas positivas e negativas. Na nossa vida, as páginas são momentos positivos e negativos. Feito esse pequeno preâmbulo, qual foi o momento mais difícil da sua vida e o que você fez para passar por cima dessa adversidade? Sem dúvidas, foi ali a época do cursinho. Quando eu decidi morar em Belo Horizonte para fazer cursinho, eu já sabia que não ia ser fácil, mas eu não imaginei que fosse tão difícil. Quando eu fui morar em BH, meu sonho era estudar na faculdade de medicina lá, ciências médicas. E eu já saí da cidade que eu morava para ir para Belo Horizonte já com esse sonho de cursar ciências médicas. E dentro do cursinho que eu fazia, lá eu estudei no Bernoulli, existia o grupo de alunos que estudavam exclusivamente para a prova das ciências médicas. E aí eu fazia parte desse grupo de alunos. Desde o início do ano, geralmente o cursinho ele começa ali em fevereiro, que é o pré-vestibular, para a gente entrar numa faculdade de medicina. Desde fevereiro até mais ou menos julho, agosto, eu estudei exclusivamente para essa prova. Junto com esses colegas, né, junto com essa turma que era uma turma voltada para ciências médicas, né, estudos voltados para a prova das ciências médicas. Eu me dediquei 100%. Eu não pensava em outra coisa. Eu queria entrar nas ciências médicas e quando eu coloco alguma coisa na cabeça, esquece. É assim que funciona. Aí fui fazer a prova. Nesse dia, geralmente eles são muito exigentes, né? Hoje em dia é mais Enem, mas na época ainda tinha muitas provas vestibulares específicas de cada faculdade para entrar. E aí eu fui fazer essa prova específica das ciências médicas e eu tinha a dor zero. Não existia a possibilidade de você entrar com um anelzinho. Não podia, porque foi uma época em que estavam tentando burlar provas. Um ano antes, várias pessoas foram presas tentando burlar essa prova das ciências médicas. O pessoal entrava com ponto. E aí eles estavam super exigentes com isso. Eu lembro que antes da prova, em casa, eu me olhei no espelho. Falei, vou tirar tudo agora. A mulher gosta muito de brinco, de anel, colar. Tirei tudo. Um piercing que eu tinha aqui no Tragos, eu não consegui tirar. Eu falei, bom, eles vão olhar isso aqui, vai ver que não tem nada, eu acredito que eles vão me deixar fazer essa prova. Aí eu fui.
E aí, já na entrada, eles estavam dando uma gominha, então todas as mulheres tinham que prender o cabelo aqui em cima e eles que davam a gominha, você não podia nem usar a sua gominha de casa. E aí, a hora que eu prendi o cabelo, que eu sempre tive o cabelo mais longo, a moça, ela viu meu piercing, ela falou assim, não, você não pode entrar, você tem que tentar tirar esse piercing. Aí eu lembro que eu fui no banheiro, já nervosa, já me desestabilizei um pouco, porque querendo ou não, já é uma situação difícil, aquele momento ali da prova. E aí eu lembro que eu comecei a desesperar porque eu não conseguia tirar o piercing. E minha orelha começou a sangrar. E aí o chão do banheiro ali, o chão do banheiro feminino já virou uma poça de sangue. Aí eu, desesperada, fui falar com a moça que estava na porta da sala que eu iria fazer a prova. Eu falei, moça, olha a minha situação. Eu já estava completamente desestabilizada ali. Falei, olha a minha situação aqui, não tem nada nesse brinco, você pode olhar, não tem ponto, se quiser olhar dentro do meu ouvido, olhar a minha roupa, não tem nada, eu só preciso fazer essa prova, eu me dediquei exclusivamente para estar aqui hoje. E ela, não, infelizmente não vai ter como. E aí, como minha orelha começou a rasgar, sempre ficava um médico de plantão no local da prova, e aí eles me pediram para ir até o médico do plantão, e eu achei que ali eu tivesse alguma esperança de continuar, né, com a prova, de poder fazer a prova, na verdade. E o médico, ele falou assim, olha, você vai terminar de rasgar a sua orelha, porque você já rasgou. Eu não tenho nenhum aparelho aqui para tentar quebrar esse brinco ou tirar o brinco, infelizmente você está desclassificada. Foi o maior balde de água fria que eu já tinha tomado na vida. Aí eu tive que voltar para casa muito chateada, muito triste, porque eu tinha me dedicado exclusivamente para aquela prova e por conta, né, de uma bobeira, na verdade, eu não consegui fazer. Aí eu lembro que eu fiquei muito mal na época, né, eu estava em Belo Horizonte, tive que voltar, fiquei um tempo na casa da minha mãe, me recuperando emocionalmente, foi aí que minha mãe me deu a mão, nunca desistiu de mim, me deu muita força e a gente junta na oração. Aí voltei para Belo Horizonte, nisso eu já não tinha tanta esperança, porque já era no meio do ano ali, né, e as provas, a gente cronometra quase, né, fica ali 1 mês, 2 meses, 30 dias, 15 dias, e eu me vi numa situação de que os meus concorrentes estavam estudando o ano inteiro, e eu perdi uma chance, né, eu perdi cerca de 6 meses, 7 meses ali, de uma caminhada de 9, então era quase que quase 70% da caminhada eu tinha jogado fora teoricamente. Aí comecei a me preparar para o Enem, ali porque na época eu já estava na transição, a maioria das faculdades já estavam aderindo ao Enem como forma de ingresso na faculdade. E aí eu falei, bom, agora o que sobrou, não dá para eu estudar agora mais para uma prova específica como eu fiz, porque já não dá mais tempo e cada faculdade tinha uma prova diferente, com tema diferente, né? Falei, vou ter que estudar para o Enem. E aí fiquei ali 2 meses, 2, 3 meses mais ou menos estudando para o Enem, desmotivada, pensando sempre que os meus concorrentes estavam a anos-luz na minha frente, mas prestei a prova, consegui bem na prova, me surpreendeu a minha nota, e aí eu comecei a colocar minha nota nas faculdades, que na época era bem a minoria ainda, que aceitavam o Enem. Sim. Aí eu coloquei aqui em Valadares. Valadares é uma cidade que eu sempre gostei muito, eu sempre fui apaixonada com Valadares. Eu falo que é um sonho viver aqui, eu amo viver nessa cidade, eu acho que também é um sonho realizado viver aqui em Valadares e atuar na medicina aqui em Valadares mais ainda. Mas aí eu joguei minha nota aqui na Univale, eu tinha alguns colegas que estudavam já na Univale, que falavam muito bem, realmente eles se dedicam muito para ser uma medicina de excelência, inclusive ganham nota 5 no MEC. Sim. Poucas faculdades de medicina ganham nota 5 no MEC, parabéns para a Univale. Mas e aí eu joguei aqui em outros locais. Aí, na época, eu lembro que eu já tinha conversado isso com meu pai, né? Que eu teria que fazer uma particular, né? Se ele aceitaria e tudo mais, porque a dependência financeira é 100% dele. E aí, eu lembro que eu passei aqui. Quando eu passei aqui, eu fiquei muito feliz, porque eu sempre gostei muito de GV e passei na PUC também. Passei em outros locais também, mas eu fiquei mais na dúvida entre essas duas. Quando eu passei na PUC, eu já tinha passado aqui. E eu já tinha feito a matrícula aqui.
E apesar da PUC ser uma faculdade, né, mais antiga e tudo mais, eu falei, ai, meu coração tá pedindo pra eu ficar em GV. Aí eu fiquei em GV e tô aqui até hoje, amo viver aqui. E são, né, os caminhos de Deus Claro. pra gente, com certeza. Com certeza. Em contrapartida, qual foi o momento mais feliz da sua vida? O momento mais feliz da minha vida, quando eu passei na faculdade, eu fiquei muito feliz, mas o momento mais feliz foi o dia que o meu noivo me pediu em casamento. Oh, graças. Que gracinha. Foi um dia muito feliz pra mim, inesquecível. Doutor, agora é o jogo das palavras. Vou citar algumas palavras que você vai defini-las com uma palavra. Tá, Entendeu? beleza. Carlos Chagas. Recordação. Teófilo Otoni. Vitória. Governador Valadares. Sonho. Medicina. Medicina. Posso dizer sonho também ou não? Pode ficar à vontade, por Sonho também. favor. Dermatologia. Realização. Marilene. Fé. Vida. Vida. Amor. Deus. Tudo. Amor. Família. O dia que você acabou de relatar aqui, que tem certeza que foi um dos dias mais tristes da sua vida, o que você falaria a respeito desse dia, com uma palavra? Superação. Raine Ramalho. Força. Agora, doutor, é o jogo das palavras. É o jogo do superestimado, perdão, e o do subestimado. O superestimado, a gente não costuma falar muito essa palavra. A gente substitui essa palavra pela famosa frase, não é isso tudo. Aham. E o subestimado é justamente ao contrário. Aquilo que você dá muito valor, que você gosta, só que você vê que a maioria das pessoas que estão ao seu redor não ligam muito, não dão muita bola, não dão muito valor. Entendeu? Entendi. Me fala uma comida, me fale, perdão, uma comida superestimada na sua opinião. Uma comida superestimada. Ai, meu Deus. Nossa, eu sempre amei comer, gente. Eu gosto de tudo. Mas tem alguma coisa que você... Parmegiana. Acho superestimado. Me fala uma Parmegiana. bebida, alcoólica ou não, superestimada. Você vê as pessoas bebendo, se entornando, e você fala, nossa, gente, Não é isso tudo. não é isso tudo. Aham. Ai, gin. Concordo Sou do com time você. cerveja. Boa. É difícil ver uma mulher gostar dessa combinação e não Aham. gostar do gin. Aham. Uma banda, cantor ou cantora superestimado ou superestimada, independentemente do gênero musical. Superestimada? Pode ser qualquer gênero. De qualquer gênero. Ai, eu não gosto muito daquela turminha da Ana Castela. Sertanejo agro. Não, eu gosto de sertanejo, eu gosto muito, mas aquela turminha da Ana Castela, do... Luan Pereira. Isso, aquele É o outro... sertanejo agro. É, aquele outro da Maria da Virgínia. Zé Felipe. Não gosto. Não toca no seu fone nem se te pagar, então. Não. Agora é o contrário. Me fala uma comida subestimada na sua visão. Você ama e você vê que as pessoas não dão muita bola. Deixa eu pensar. Farofinha de carne de sol. Eu amo farofa. Nossa, eu sou apaixonado. Nossa, farofinha pra mim, subestimada. Poucos falam da farofa, mas a farofa pra mim, Boa. amo. Me fala uma bebida, alcoólica ou não, subestimada na sua visão. Uma bebida subestimada? Eu não sou assim de conhecer muitas bebidas, não. Meu negócio é cervejinha. As pessoas subestimam a cerveja. Sabe? Nossa, ai, mulher ali tomando cerveja, gente. Acho estranho, né? Meu Deus, a cervejinha, o calorzão de GV é bom demais. E até porque eu costumo dizer que, às vezes, é igual o homem pra... Às vezes tá passando um jogo que não é do time dele, nem do amigo. Mas ele chama um amigo pra poder ir ver esse jogo, mas não é o jogo. O jogo serve como uma espécie de pretexto
pra poder se encontrar com um amigo, Tomar tomar uma cerveja, comer alguma coisa. O jogo vai estar passando, se não for do time dos dois. Mas o jogo serve como um pretexto pra você poder tomar uma cerveja. Isso aí. Agora, me fale uma banda, cantor ou cantora, independentemente do gênero musical, subestimado na sua visão. Ou subestimada. Subestimado? Um cantor que eu sou apaixonada com ele e que poucas pessoas conhecem, que é o Khalid. Qual o gênero? O Khalid, ele tá ali mais pra talvez um pop, ele tem uma voz assim, mais rouca, mais arrastada, e também as músicas dele são calmas, relaxantes. Eu sou apaixonada com o Khalid, pouquíssimas pessoas conhecem, tá aí a dica. Tô conhecendo agora, inclusive. Nossa! Vai no final do dia, um dia bem estressante, apaga sua luz, esquenta uma água, liga um Khalid e põe uma velhinha dentro do o Cruzeiro banho. perder, então eu posso fazer isso. Pode vou estar fazer. bem nervoso e aí eu vou fazer isso pra claro, graças a Deus. Você acredita que eu sou cruzeirense, mas eu já fui muito apaixonada, mas depois daquela final... A famosa final da Libertadores. Gente! 15 de julho de 2009, quarta-feira. 2009, eu só não lembrava o mês, desculpa, Julho. mas 2009 eu lembro. Eu era nova na época, eu nem sei quantos anos eu tinha, sei lá, uns 12 anos, e eu sofri pra lá. Eu perdi cabelo, pra você ter noção. Mas não agora. Nossa, eu sofri muito. Aí eu falei, ai, quer saber? Desiludiu. Uhum. Doutora, defina essa conversa com uma palavra. Gratidão, eu adorei estar aqui, gente. Que maravilha. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra minha poder te receber e eternizar sua história de vida Muito como obrigada. mulher, como futura esposa, como profissional, como filha. E foi uma honra do tamanho do mundo poder te receber e enraizar, né, cravar todo o seu enredo de vida aqui no Resenha Cast, que tem esse propósito. Muito obrigada. Muito obrigado, sucesso. Foi um E aí prazer você estar volta aqui. aqui quando abrir o seu consultório. Isso, gente. O foco é daqui os 10 anos. Não, Cadê a galera do... vai demorar menos. Aqui, a galera do Instagram que fala assim, me vejam daqui 10 anos. Vai dar tudo certo. Muito Com obrigado fé em mais uma Deus. vez. Obrigada, tá, Doutora, Gustavo? foi uma Pelo honra. prazer. O Resenha Cast de hoje vai ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Lembrando que essa foi a primeira resenha deste incrível mês de outubro, que eu tenho certeza que será incrível, como foi o bate-papo de hoje com a doutora Raine Ramalho. Vou ficando por aqui. Um grande abraço e eu volto em uma próxima oportunidade. Tchauzinho. Até mais.